No princípio, quando o mundo ainda cheirava a terra molhada e o sopro de Deus pairava sobre as plantas recém-brotadas, dois irmãos nasceram do mesmo ventre, mas carregavam corações diferentes. Caim, o primogênito, era filho da terra, suas mãos conheciam o peso da enxada, o cheiro do solo virado, a paciência necessária para esperar a colheita. Abel, o mais novo, era filho dos pastos, seus passos eram leves sobre a relva, seu olhar atento ao balido das ovelhas, ao ritmo silencioso da vida que se alimenta do orvalho e do pastoreio. Ambos traziam em si o sopro da vida que Deus havia soprado em Adão, mas cada um o expressava à sua maneira. Eles cresceram lado a lado, sob a mesma tenda, ouvindo as mesmas histórias de Adão sobre o jardim perdido, sobre a voz que chamou no fim da tarde, sobre a vergonha que entrou como uma sombra. Enquanto Adão e Eva carregavam o peso da desobediência, seus filhos carregavam algo mais sutil, a escolha. A escolha de como responder ao dom da vida, de como oferecer de volta ao que lhes havia dado ser. Um dia, chegou a hora da oferta. Não era um ritual vazio, nem uma exigência fria, era um momento de encontro. Um instante em que o coração se abre e diz, sem palavras, eu te vejo. Eu te reconheço. Isso é meu, e eu te dou. Caim trouxe dos frutos da terra, o resultado do seu suor, da sua labuta, do seu cuidado com o solo que havia sido amaldiçoado por causa de seu pai. Abel trouxe das primeiras crias do seu rebanho, as mais gordas, as mais belas, o melhor que tinha. Deus olhou para a oferta de Abel e a aceitou, enquanto a de Caim permaneceu sem o mesmo olhar. Não foi porque Deus rejeitava o trabalho da terra. Não foi porque ele preferisse ovelhas a grãos. Foi porque o coração por trás da oferta fez toda a diferença. Abel ofereceu com fé, com reconhecimento de que tudo vinha de Deus, até mesmo o fôlego em seus pulmões. Caim ofereceu, talvez, por obrigação. Talvez por hábito. Talvez com um coração que já começava a medir, a comparar, a sentir que seu esforço não era visto como deveria ser. E então, algo se quebrou dentro de Caim. Não foi um trovão. Não foi um raio. Foi um silêncio pesado. Uma queda no olhar. O rosto dele escureceu, não com raiva explosiva, mas com um fechamento lento, como uma porta que se tranca por dentro. Deus, que conhece os segredos do coração, falou com ele, não com trovão, mas com ternura firme. Por que você está irado? Por que seu rosto está caído? Se você fizer bem, não será elevado? E se não fizer bem, o pecado está à porta, esperando por você, mas você deve dominar-lhe. Essas palavras não foram uma condenação. Foi um aviso. Uma mão estendida no crepúsculo. Uma oportunidade de voltar, de escolher de novo, de deixar que a humildade entrasse onde o orgulho tinha se instalado. Mas Caim não ouviu como um chamado. Ouviu como uma acusação. E o silêncio que se seguiu não foi de reflexão, mas de planejamento. Ele convidou Abel para sair ao campo. Não há registro de briga, de palavras duras, de insultos trocados. Só o caminho. Só os dois irmãos, sob o mesmo céu que havia visto Adão e Eva caminharem antes da queda. E então, em um momento que a Escritura não descreve com detalhes gráficos, mas com uma gravidade que ecoa através dos séculos, Caim se levantou contra seu irmão e o feriu até a morte. Não foi um ato de loucura momentânea. Foi o fruto de algo que havia sido cultivado em silêncio, o ressentimento, a comparação, a incapacidade de reconhecer a própria falha, a recusa em se submeter à correção. O primeiro homicídio não nasceu de um impulso bestial, mas de um coração que havia se endurecido diante da graça. Depois do ato, o silêncio voltou, mas agora era diferente. Não era o silêncio da reflexão. Era o silêncio da culpa que ainda não tinha nome. Deus chamou Caim, como havia chamado Adão no jardim. Onde está Abel, seu irmão? E Caim respondeu, com aquela famosa frase que ainda hoje ecoa em corações que fugem da responsabilidade. Não sei. Sou eu talvez o guardião de meu irmão. Mas Deus já sabia. O sangue de Abel clamava do solo, não com gritos, mas com uma presença que não podia ser ignorada. A terra, que havia recebido o suor de Caim, agora receberia algo muito mais pesado, o primeiro sangue derramado por mão humana. E então veio a consequência não como vingança arbitrária, mas como a própria realidade do pecado se fazendo presente. Você está amaldiçoado da terra, que abriu sua boca para receber o sangue de seu irmão da sua mão. Quando você trabalhar a terra, ela não mais dará sua força. Você será fugitivo e errante na terra. Caim então falou, não com desafio,
mas com um tom de desesperada vulnerabilidade: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje você me expulsou da terra, e eu serei escondido da tua face, serei fugitivo e errante na terra, e acontecerá que quem me encontrar me matará. E então, algo surpreendente aconteceu. Mesmo no meio do juízo, Deus pôs um sinal em Caim, não para marcar sua vergonha como um animal marcado para o abate, mas para protegê-lo. Um sinal que dizia: quem matar Caim, sofrerá vingança 7 vezes. Não foi uma aprovação do crime. Foi uma afirmação da vida, mesmo a vida do culpado ainda era sagrada aos olhos de Deus. Mesmo no pior dos homens, o Criador ainda via algo que merecia ser preservado. Caim saiu da presença de Deus e viveu na terra de Nod, ao leste do Éden. Lá, construiu uma cidade, talvez em tentativa de criar raízes onde se sentia desraizado, de encontrar segurança onde antes havia apenas medo. Teve filhos. Seu nome viveu na história, não como um exemplo a seguir, mas como um aviso silencioso que atravessa gerações. Abel, por outro lado, ficou. Não na terra, mas na memória. Sua oferta foi lembrada. Sua fé foi celebrada. Seu sangue clamou, não por vingança, mas por justiça. E em algum lugar, no coração da história que Deus estava escrevendo, a vida de Abel se tornou uma semente, a semente daqueles que oferecem o melhor, que vivem com integridade, que são mortos pelo mundo, mas cujo testemunho não morre. Essa história não é apenas sobre o primeiro assassinato. É sobre o primeiro coração que escolheu o ressentimento sobre o arrependimento. É sobre o primeiro homem que viu a graça de Deus como uma ameaça em vez de um convite. É sobre como o pecado não entra sempre com um grito, às vezes, entra com um silêncio, um olhar desviado, uma oferta feita com o corpo, mas não com a alma. Mas também é sobre a misericórdia que precede o julgamento. É sobre Deus que ainda chama, mesmo quando sabemos que erramos. É sobre o sinal colocado no assassino, não porque ele aprova o mal, mas porque ele ama a vida demais para deixá-la ir sem tentar recuperar. E talvez, no fim, essa história nos olhe de volta. Não para nos condenar, mas para nos perguntar: onde estamos nós, hoje? Estamos oferecendo o melhor de nós, como Abel? Ou estamos oferecendo o que sobra, com o coração distante, como Caim fez naquele dia? Estamos dispostos a ouvir quando Deus nos pergunta: por que seu rosto está caído? Ou preferimos sair para o campo, com um irmão ao nosso lado, e deixar que o silêncio se torne algo irreversível? O sangue de Abel ainda clama. Mas a voz de Deus ainda chama. E entre os dois, há ainda espaço, para arrependimento, para mudança, para voltar. Porque mesmo após o primeiro homicídio, a história não terminou. Ela apenas começou. E o Senhor ainda está escrevendo o próximo capítulo, com paciência, com justiça, e com um amor que não desiste.